Arthur Schopenhauer, nascido em Danzig, na Alemanha, em 1788 e falecido em Frankfurt em 1860, Schopenhauer foi um dos maiores filósofos do século XIX e vai influenciar profundamente o pensamento de Nietzsche, que é bem mais jovem, né, que vai nascer em 1844, como vimos, e a grande obra de Schopenhauer já tinha sido criada algumas décadas atrás, que é O Mundo como Vontade e Representação, publicada em 1819. E essa obra de Schopenhauer ela é muito importante. O Nietzsche vai dizer que quando ele a leu, ele ficou tão impressionado com Schopenhauer que ele passou então a se interessar pela filosofia a partir daí. Foi essa obra então que lhe fez o chamado filosófico, digamos assim. E essa obra, O Mundo como Vontade e Representação, coloca uma ideia que Schopenhauer vai buscar na filosofia de Kant. Schopenhauer achava que ele tinha sido o filósofo que melhor havia compreendido Kant. E ele pensa que as ideias de Kant, que ainda não eram muito bem compreendidas devido à radicalidade do seu pensamento, poderiam agora serem reelaboradas a partir de novos conceitos. E ele então criou um conceito novo na história da filosofia, que é o conceito de vontade. Para Schopenhauer, a vontade é a força invisível que move todas as coisas. Desde uma planta, uma folha de uma árvore que cai, até o homem, nas suas múltiplas ações, até os grandes movimentos dos astros do próprio universo. Todas as coisas, absolutamente todos os elementos, estão sob a ação dessa força, a que ele denomina de vontade. Vontade aí é um conceito filosófico, não é a vontade no sentido vulgar que usamos. Para Schopenhauer, todas as coisas querem algo. Todas as coisas querem crescer, expandir ou condensar, diminuir, desaparecer, aparecer, obscurecer, evidenciar. Enfim, todas as coisas estão em constante e perpétuo movimento. E esse movimento, para ele, é a questão central da filosofia, a questão central do ser, a questão central que faz todas as coisas serem ou não serem o que elas são ou não são. Nesse sentido, é aquilo que faz a existência, é o que faz a própria vida brotar e o tempo todo florescer. E do outro lado, existe um outro conceito que ele chama de representação. Então o mundo, ora é vontade, nesse desejo de ser, nesse desejo de uma potência, e do outro lado ele é representado a partir de como nós, seres humanos, percebemos esses fenômenos, mudando o tempo todo sem cessar. Por isso, então, toda vontade, na verdade, é um desejo, enquanto que toda representação, num certo sentido, é um agir, é uma ação diante desse desejo. E para Schopenhauer, na verdade, as duas coisas são uma só. Porém, como ele vai dizer, desejar e agir são o mesmo. Na verdade, numa interpretação filosófica mais profunda, seriam dois momentos ou duas moedas da mesma coisa. Então, por trás de toda ação que move o homem ou as coisas do universo, existe antes dela uma vontade, que está latente, que é inerente à potência de todas as coisas. E ao pensar isso, Schopenhauer provocou uma ruptura radical com a história da filosofia anterior, no sentido de que a filosofia, sobretudo do século XVIII, a filosofia iluminista, pensava que o homem era um ser puramente racional, movido pela mente, sobretudo a partir do século XVII, quando Descartes afirma penso, logo existo, coloca-se a ideia, com esse cogito cartesiano famoso, de que o homem é produto da razão, de que o racionalismo é o que determina o homem, de que o homem é, antes de tudo, um pensamento que depois, a partir desse pensar, elabora a si mesmo e a todas as outras coisas no seu entorno enquanto existir ou enquanto existência. E com Schopenhauer essa ideia cai por terra, porque Schopenhauer está dizendo que, na verdade, as coisas só são o que são por uma vontade que está oculta nelas e que, portanto, não é de ordem racional. Aí é que está a grande questão.
Sendo a vontade irracional, todos os movimentos do homem e do universo são também irracionais. E nesse sentido, então, a razão é colocada à prova. A razão é colocada em xeque. E ao colocar em xeque a razão, Schopenhauer está provocando a maior crise da razão que já existiu na história da filosofia até então. E com isso ele achava que ele seria o maior filósofo da Europa, por melhor ter entendido Kant e por ter trazido esses novos conceitos a partir da filosofia de Kant. Mas ele não contava com o aparecimento de Nietzsche, que vai inicialmente seguir, trilhar esses mesmos caminhos, vai ficar maravilhado com a filosofia de Schopenhauer, sobretudo dessa obra, que é a mais importante do filósofo alemão, mas Nietzsche vai também discordar, depois de alguns anos, de Schopenhauer em vários pontos decisivos, criando assim a sua própria filosofia, que surge como uma ruptura da ruptura criada por Schopenhauer em relação ao pensamento racionalista e, de sorte, a todo o pensamento ocidental, sempre baseado numa visão metafísica. Agora, Nietzsche vai romper com essa ideia depois, mas inicialmente ele parte dela. E o que Schopenhauer chama de vontade, Nietzsche depois vai quebrar em dois conceitos, como veremos mais adiante. Vontade de potência de um lado, que é a vontade de ser, e a vontade de poder de outro, que seria a vontade de dominar as coisas, através do conhecimento e da manipulação das mesmas, em nome de interesses. Esses conceitos são radicais na filosofia de Nietzsche e nós vamos trabalhá-los mais detidamente mais adiante. Mas, por hora, dá para a gente entender, então, que Schopenhauer é uma verdadeira revolução na história da filosofia e que vai abrir espaço para o que depois Freud, por exemplo, vai chamar de inconsciente. O inconsciente de Freud é muito próximo, conceitualmente falando, do que o Schopenhauer está chamando de vontade e do que o Nietzsche vai chamar de vontade de potência e vontade de poder. Por isso, Freud, que é o mais novo dos três, vai acabar admirando profundamente Schopenhauer. Ele dizia que Schopenhauer era uma das 5 mentes mais brilhantes que já existiu na história do pensamento humano. E, ao mesmo tempo, também, ele nunca falou claramente da sua influência de Nietzsche, mas quando ele fugiu da perseguição nazista por ser judeu, de Viena para Londres, nos anos 30, seu último ano de vida ele passa em Londres, onde ele vem a falecer, ele leva poucas coisas. Na pressa da fuga, ele carrega poucas coisas, mas dentre elas a obra completa de Nietzsche, que tinha acabado de ser publicada na Áustria. Isso mostra que Freud também conhecia Nietzsche. E por isso há uma aproximação muito grande possível hoje entre Schopenhauer, Nietzsche e a psicanálise de Freud, como vamos entender melhor mais à frente.